Casa 6. Essa é uma das casas de Mercúrio e a língua falada aqui é Virgem. Essa é a casa onde ocorrem os planejamentos para a facilitação da rotina diária, a otimização do nosso fluxo de tempo e energia. São os bastidores do espetáculo, a produção, o cotidiano nu e cru, a vida real acontecendo. Então, a casa 6, essa casa aqui do nosso mapa, então, que tem o número 6, ela é a casa dos bastidores. Diferente da casa 5, que a gente está falando do camarim. Na casa 6, eu já saí do camarim, eu já estou na minha vestimenta e eu começo a entender o que é que de fato faz o espetáculo, a vida, o mundo acontecer da maneira que ele acontece. Tem toda uma produção, tem uma organização. Então, a gente pode observar, pegar aqui esse desenho, o desenho do mapa mesmo. A casa 6 é como se fosse o lugar onde eu penso qual a melhor disposição para as casas do mapa ficarem? Qual a melhor ordem? Qual o lugar mais adequado para cada planeta estar? Só para a gente trazer como um exemplo mais prático, porque a casa 6 é isso, a casa 6, e a casa 6 ela é a prática acontecendo, tá? Então, é isso, ela é onde a gente planeja como que a gente vai investir o nosso tempo e a nossa energia. O que é mais viável? Por isso que ela vai trazer questões que envolvem esses bastidores, a produção da nossa vida, o dia a dia. Porque a casa 6, ela tá dizendo assim, olha, a casa 6, ela tá falando do detalhe, dos detalhes que fazem a nossa vida serem a nossa vida. Então, se a gente vai pensar num espetáculo, num show, o que faz um show ser do jeito que ele é? São os detalhes. O que faz um show ser diferente do outro? São os detalhes. O que faz um mapa ser diferente do outro? Tudo bem, o número das casas, a quantidade de casas é a mesma, mas o lugar onde cada planeta tá, como eles estão conversando uns com os outros, a disposição deles, isso é alterado. Então, Virgem está falando dos detalhes. E esses detalhes, se a gente vai trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, são as nossas tarefas cotidianas. Como que as nossas tarefas do dia a dia são executadas? Porque as pequenas tarefas é que, quando unidas, a gente consegue enxergar que elas são a nossa vida. A vida, ela é várias tarefas pequenas, uma do lado da outra, que formam algo maior. Por isso que a casa 6 é uma casa que fala de organismo. Ela vai falar do nosso organismo, ela vai falar de como a gente articula os nossos horários, as nossas atividades, as nossas tarefas cotidianas, porque essa articulação, a maneira como a gente dispõe, a maneira como a gente organiza e como a gente conecta cada coisa do nosso dia a dia, cada atividade, cada tarefa, cada situação, é isso que faz com que a nossa vida seja a nossa vida. Então, a casa 6, ela tá falando realmente da produção da nossa vida. A casa 6, ela é uma casa de resultados em si.
Mas, claro, como todas as outras casas, quando a gente vai olhar para quem rege a nossa casa 6, a gente vai entendendo como que os resultados da nossa vida, o que fazem os resultados serem aqueles resultados? Quais são os fatores que resultam nesse local onde a gente organiza os resultados da nossa vida, né? Então, a casa 6, aqui encontramos os materiais necessários para organizar, classificar e catalogar qualquer área minuciosamente, por cores, temas, tamanhos, em qualquer dimensão. É um centro de armazenamento e busca de arquivos. Então, a casa 6, o signo, porque é isso, a casa 6 ela é regida então por Mercúrio e a linguagem da casa 6 é o signo de Virgem. Então, a gente pode olhar onde se encontra o nosso Mercúrio, qual signo, qual casa ele tá, já vai dar o tom aqui da estrutura dessa minha casa. Qual é o signo que rege essa casa? Então, no meu caso aqui é Câncer. Então, o planeta que rege a minha casa 6 é a Lua. Onde que se encontra essa Lua? Qual o signo? Qual a casa? Do que essa Lua se trata? Porque a minha Lua, então no meu caso, como Câncer rege a minha casa 6, a minha Lua é que vai me contar a maneira como os resultados, como que eu gosto de organizar os resultados daquilo que vai acontecendo na minha vida. Como que eu gosto de organizar as minhas tarefas? Como que eu gosto de planejar? Como que eu gosto de catalogar? Qual é o parâmetro? Essa é uma palavra legal aqui da casa 6. Como funcionam os meus parâmetros? Que parâmetros são esses? Então, no meu caso, a gente está falando da Lua. Então, os meus parâmetros, eles são bastante emocionais, sim. Mas, claro, a minha Lua é uma Lua em Touro, que é uma Lua em Terra, é uma Lua prática, dentro da casa de Gêmeos. Então, isso tudo vai me dando informações de como que eu gosto de organizar e produzir a minha vida, para que eu tenha os melhores resultados, porque a casa 6 ela é uma casa interessada em resultados. Ela é uma casa interessada em ver na prática como é que as coisas estão funcionando. Então, tudo, no meu caso, que a minha casa 6 é regida por Câncer, tudo que envolve o signo de Câncer vai estar muito atrelado aqui. Então, a Lua, que é a regente de Câncer, então, eu olhar aqui para ela, entender como que ela está conversando aqui dentro do mapa. Tem um planeta em Câncer? Tem um Júpiter em Câncer na casa 5, tem um Quirón em Câncer. Esses planetas em Câncer vão influenciar diretamente aqui a minha casa 6. Eu, no caso, não tenho planetas aqui na 6, mas se tivesse, também eu teria que olhar para eles e entender como que eles se organizam, quais são os parâmetros. Então, aqui no meu caso, como que um signo de Câncer se organiza, o que é prioridade para ele, como é que ele cataloga. E claro, Mercúrio, que é o regente original, base da casa 6, ele vai estar dando o chão. Ele vai estar dando a estrutura base. Então, meu Mercúrio é um Mercúrio em Virgem, dentro da casa 8. Com quem que ele está conversando? Como que ele se comporta aqui? Como que é esse espaço que ele delimita para eu organizar as coisas da minha vida? Então, depois a gente vai, né, mas eu já vou ir trazendo, assim, essas informações para a gente já entender todas essas possibilidades de interpretações, porque a questão é que o signo e o regente originais, então, no caso da casa 6, Mercúrio e o signo de Virgem, eles vão dar
a base, o chão, o espaço aonde eu vou, aonde vão acontecer tudo que acontece nessa casa, mas o signo e o regente dessa casa no meu mapa, que no meu caso é Câncer e a Lua, eles é que vão fazer a coisa acontecer de fato dentro da casa. Mas quem dá o espaço, quem dá o limite é o planeta e o signo originais. São eles que dão a base. Mas quem faz a coisa acontecer é quem tá ali naquele momento. E não é um melhor que o outro ou um que tenha prioridade sobre o outro. Eles têm funções diferentes. Assim em todas as casas. Então, eu quero entender a base daquela casa, eu vou olhar para o regente e para o signo originais daquela casa. Eu quero entender como é que a coisa acontece de fato naquela casa, eu vou olhar para o signo e para o regente desse signo do meu mapa. Então, no meu caso, Câncer e a Lua. São os que fazem a coisa acontecer dentro do espaço delimitado por Mercúrio e Virgem. Então, assim, a gente já vai entendendo como que são as possibilidades aqui da gente fazer leituras. E aí é isso, a gente vai entendendo que a gente vai misturando essas interpretações, a gente vai mesclando, depende da nossa necessidade. No caso da gente estar olhando para o nosso próprio mapa, ou se a gente está olhando para o mapa de alguém, depende da necessidade da pessoa em questão. Tem várias possibilidades aqui. Então, conforme a gente vai adentrando aqui nas casas, a gente vai abrindo mais e mais possibilidades, e elas vão se misturando e elas são infinitas. Então, eu vou trazendo possibilidades aqui que vão surgindo também enquanto eu vou falando, e eu já vou trazendo aqui para vocês. Então, dando sequência aqui na casa 6. É um centro de armazenamento e busca de arquivos. Essa casa também atua como um local de diagnóstico e resoluções relacionadas à saúde e bem-estar. É para cá que viemos quando nos encontramos debilitados e cansados, ansiosos ou com a nossa alimentação descompensada. É um spa completo. Então, a casa 6, ela vai falar do nosso organismo. Porque ela vai falar, como ela fala de organização, ela vai falar sobre como que a minha constituição corporal está funcionando. A casa 6 é uma casa de funcionalidade. Como que a coisa está funcionando? Então, como que o meu próprio organismo está funcionando? Como que eu estou me articulando? Como que isso está acontecendo? A casa 6 vai me trazer isso, por isso que ela é relacionada com saúde, com bem-estar, com questões que vão envolver tudo o que é necessário para o nosso organismo funcionar do melhor modo possível. Então, ela vai falar da nossa alimentação diferente lá da casa 2, diferente da casa 4. A casa 6, ela tá falando da nossa alimentação num sentido de eu entender a funcionalidade da minha alimentação. Então, sim, é uma casa que vai falar, digamos, sobre dietas, sobre questões, sobre regras. A casa 6, ela vai falar sobre regras. Então, qual é o melhor modo de eu me alimentar nesse momento da minha vida? E claro, não quer dizer que eu vou seguir isso o tempo inteiro. Mas a casa 6, ela vai me auxiliar a eu ter uma base para onde eu posso retornar a nível de regras. Isso é interessante da gente entrar em contato aqui na casa 6. A gente vai quebrar as regras,
Mas pode ser que tenha momentos, isso é para tudo que envolve o nosso bem-estar, seja alimentação, seja exercício físico, seja o que for, tá? Que envolve a funcionalidade aqui do nosso organismo. O sono, ela tá falando das nossas necessidades básicas, que a gente já falou aqui na 2, só que de uma maneira onde eu tenho uma consciência aqui de, tá, peraí, deixa eu entender, deixa eu organizar. Quantas horas de sono eu preciso, de fato? Então, deixa eu dar uma priorizada nisso, porque eu sei que se eu não dormir tantas horas, eu não funciono tão legal. Quantas pausas eu preciso fazer? Eu sou uma pessoa que preciso comer de tarde. E isso vai mudando, não são regras fixas. Até porque a gente está falando de uma casa mutável. Mercúrio, Virgem, é signo mutável, é terra, mas é mutável, é variável. Mas é uma casa onde eu vou ter essa. Por isso que ela é um local de diagnóstico e resoluções relacionadas à saúde e bem-estar. Eu vou detectando, eu vou diagnosticando, olha, nesse momento da minha vida, eu preciso disso, 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 para que a coisa funcione para aquilo que eu preciso que funcione agora. Então ela vai sendo modificada, mas eu preciso entrar em contato com ela, porque é ela que vai me permitir ter o meu organismo num funcionamento legal para que eu possa, então, começar a partir da casa 7 a me relacionar com os outros e com o mundo lá fora. É isso.